Instituto. Eu gostaria de dar boas-vindas a John Gondar, que está de volta aqui ao Instituto, hoje com a palestra Tempo em Lacan, Winnicott e Ferenczi. Eu vou pegar minha cola. A Jo é psicanalista, membro efetiva do Círculo, professora de programa de pós-graduação em Memória Social da Unirio e autora e coautora dos seguintes livros: Os Tempos de Freud, Rewinter, O que é Memória Social, contracapa, Memória e Espaço, 7 letras, Por que Memória Social, Morpheus, e Trilhas do Contemporâneo, 7 letras. Conferência do ano passado. Conferência. Clínica, Subjetivação e Política. Esse não é o mais atualizado. Esse é o mais recente. Então, vamos ouvir a Jo. Bom, queria agradecer a possibilidade de estar aqui novamente. É um espaço que eu gosto muito. Então, me convidaram de novo através da Vera. Agradeço. E também fiquei assim, contente de ver que vocês estavam interessados num tema que era também do meu interesse. Eu escrevi há muito tempo, há 25 anos, eu escrevi uma tese de doutorado sobre isso. Quando a Vera me chamou, ela perguntou se eu não queria falar sobre a tese, mas a tese tem 25 anos, né? Então a gente espera que depois desse tempo se possa falar alguma coisa nova. Então a minha tentativa hoje vai ser essa. Eu vou falar alguma coisa dessa tese, mas eu vou abrir para algo mais que eu tenho pensado assim mais recentemente. Então eu vou começar, o primeiro quadro aqui que a gente estava tentando abrir era uma espécie de uma epígrafe de uma frase do Borges. E o Borges diz: se poderia dizer que a nossa substância é o tempo, que somos feitos de tempo, porque podemos não estar feitos de carne e osso. Por exemplo, quando sonhamos, o nosso corpo físico não importa. O que importa é a nossa memória e as imaginações que urdimos com essa memória. E isso é evidentemente temporal e não espacial. Então, o Borges está dizendo que nós somos feitos de tempo, que a nossa substância é o tempo. Mas talvez a gente pudesse dizer mais rigorosamente a nossa insubstância, porque o tempo não é substância, né? Então, que insubstância é essa da qual nós somos feitos? O Santo Agostinho, no século III, ele fez essa mesma pergunta: o que é o tempo? Né? E ele escreve uma coisa interessante, ele diz: o que é por conseguinte o tempo? Se ninguém me perguntar, eu sei. Mas se quiser explicar a quem me fez a pergunta, eu já não sei. É curioso porque o que o Santo Agostinho está dizendo é que a gente não consegue, embora a gente saiba apreender, consiga apreender intuitivamente o tempo, a gente não consegue formular um conceito de tempo. A gente não consegue dizer o que o tempo é. É porque toda vez que a gente formula uma definição, na verdade a gente diz o que alguma coisa é, independentemente do tempo, né? A gente retira essa coisa do tempo e eterniza de alguma forma essa coisa que a gente define. Se a gente faz isso com o tempo, a gente tira o próprio movimento temporal, enfim, isso perderia o sentido. Mas se a gente não pode formular um conceito de tempo, será que a gente pode fazer algum tipo de representação do tempo? Uma representação simbólica, ou mesmo uma representação imaginária? A gente também não consegue, porque toda vez que a gente tenta criar uma representação do tempo, a gente espacializa o tempo. A gente cria uma representação espacial. Quer ver o relógio, por exemplo, né? O movimento dos ponteiros indicando a hora. Mas mesmo se a gente disser a flecha do tempo, 4 luas, as estações do ano, tudo isso, a gente está falando mais de espaço do que de tempo, né? Então, não é possível a gente formular nenhuma representação do tempo, a não ser se a gente espacializar o tempo, ou seja, perder a temporalidade, no caso. Então, o tempo não é representável
a não ser que a gente transforme o tempo em espaço. O Freud chega a dizer alguma coisa próxima disso quando ele admite que o tempo não é representável, assim como a gente não representa a diferença sexual e também não representa a própria morte. A gente não consegue criar nenhuma representação disso. Então, a gente não é capaz de definir nem representar essa insubstância da qual nós somos feitos. Mas a gente pode trabalhar sobre o modo como isso opera em nós. Então, ao invés da gente pensar o que é o tempo, a gente pode pensar nos modos temporais que fazem com que nos fazem ser quem nós somos, quer dizer, nos modos temporais que nos constituem. E pensar também nos modos temporais que cada um de nós é capaz de criar. Então eu vou propor aqui, eu tinha feito um mapinha, mas é assim, a gente pode pensar o tempo de 3 maneiras, basicamente. A primeira é o tempo em si mesmo, que é o tempo dos filósofos, né? É o tempo cosmológico, o tempo enquanto concepção filosófica, o tempo do Santo Agostinho. Segundo, é a temporalidade. É o tempo que se refere à subjetividade. É o modo como nós nos constituímos subjetivamente. Como é que nós nos constituímos no tempo. E o terceiro é a temporalização. Seria um movimento através do qual o sujeito cria um tempo próprio. Essa é a coisa mais nova que eu traria, que eu vou falar no final. Tá? Bom, a psicanálise trabalha com esses dois últimos. A psicanálise não trabalha com o tempo cosmológico nem filosófico. Ela trabalha ou com a temporalidade ou com a temporalização. Então eu vou falar sobre esses dois. Sobre a temporalidade, eu vou falar sobre a concepção temporal e clínica do Lacan, do Winnicott e do Ferenczi. E sobre a temporalização, quer dizer, a ideia de criar um tempo próprio, eu vou falar no final sobre a questão do ritmo. Eu fiz essa pesquisa há muitos anos sobre Freud, esse livro chamado Os Tempos do Freud, e a ideia que eu apresentava é que o Freud ele trabalhava com múltiplas temporalidades. Você não consegue cernir uma noção de tempo na obra do Freud. Você consegue cernir, não sei. Você encontra várias noções. E isso deu uma certa margem à confusão, ou então a que diferentes escolas privilegiassem, cada uma determinada noção de tempo no Freud. A gente vê até a tradução do a posteriori do Nachtwagler. Né? Se você vai na escola inglesa, ou na anglo-saxônica, você vê que ele é traduzido por ação retardada, enquanto que os franceses traduzem por après-coup. Veja só, ação retardada envolve uma certa linearidade temporal, só que implica uma certa lentidão, um certo momento, um certo retardo. Enquanto que o après-coup é outra coisa, é subitamente uma reorganização de tudo o que veio antes. Né? Après-coup tem a ideia de um golpe, de um corte, de uma ruptura. Então, cada escola traduziu esse termo do Freud de acordo com a concepção, assim, com o modo como pensava a própria psicanálise. Né? Então, os ingleses, eles privilegiam em relação ao tempo a ideia de processo e de continuidade, enquanto que os franceses privilegiam a ideia de instante e descontinuidade. Os ingleses, por exemplo, eles se centram mais na ideia de um desenvolvimento libidinal formado por fases, que tem uma determinada continuidade, que é alguma coisa processual, enquanto que os franceses, mesmo quando eles pegam a questão do desenvolvimento libidinal, eles pegam as rupturas. Então você, ao passar de um estágio oral para um estágio anal, você reorganiza tudo aquilo que veio antes, a posteriori. Quer dizer, num determinado instante,
você faz um corte e reordena tudo que foi anterior. Então são duas concepções de tempo diferentes. E a hipótese que eu desenvolvo aqui é que, dependendo da concepção de tempo, nós também temos uma certa concepção de constituição subjetiva e mesmo de condução do tratamento. Essas coisas andam juntas, né? Eu não estou dizendo que é a partir da concepção de tempo que a gente cria a concepção de tratamento ou de constituição subjetiva, mas elas vão em par, são sempre solidárias. Então, quando a gente fala de uma temporalidade contínua, de uma temporalidade processual, como é privilegiada pela escola inglesa, a gente pode pensar em espera, a gente pode pensar em demora, a gente pode até pensar em lentidão. Enquanto, quando a gente fala de instante ou de descontinuidade, a gente pode pensar em corte e pode pensar em pressa. Até a velocidade, ela de alguma forma vai junto com uma determinada concepção aí de tempo, de sujeito e de tratamento. Então eu vou falar da diferença aqui entre esses três psicanalistas, Lacan, Winnicott e Ferenczi, frisando a concepção de tempo e de constituição subjetiva e de tratamento que cada um deles possibilita a gente pensar. Bom, primeiro vou falar do Lacan, não vou me deter muito, porque a Alina vai dar uma palestra, não é? Sobre o tempo lógico. Então, e a Alina, não é só isso, é porque a Alina conhece mais Lacan do que eu, né? Então, eu vou falar aqui, vou fazer uma certa simplificação do Lacan. O Lacan, ele diz que ele cria a noção de tempo lógico, né, que é um artigo de 1945. Ele diz que o funcionamento subjetivo não está subordinado a um tempo cronológico, a um tempo espacializado, mas sim a um tempo lógico. Ele tinha uma briga aí com as sessões de 50 minutos, porque sessão de 50 minutos é um tempo espacializado, é um tempo cronológico. E ele queria pensar um tempo que seria próprio ao funcionamento inconsciente. Então, esse tempo lógico, ele implica uma modulação do tempo em três momentos. Instante de ver, tempo para compreender e momento de concluir. Então, não é um tempo cosmológico, não é um tempo externo ao sujeito, é um tempo que seria intrínseco à produção do sujeito, né? Então, como é que funciona isso? Fazendo um resumo assim, mais simplificado. Num primeiro tempo, quer dizer, num primeiro momento, instante de ver, eu vejo a situação, eu vejo o que está fora de mim, mas eu não sei quem eu sou ainda. No segundo momento, que é o tempo para compreender, o tempo para compreender corresponde ao Durcharbeitung do Freud, corresponde ao intervalo de elaboração. É o tempo de elaboração do Freud. Então eu tento compreender, tento me fazer reconhecer, eu creio que eu posso dizer quem eu sou, mas eu ainda tenho dúvidas, eu não estou convicto. Eu hesito, eu olho de novo para os outros, vejo a hesitação deles, a minha hesitação se articula com a hesitação deles. O Lacan fala de emoções suspensas que implicam essa hesitação. E, por fim, no momento de concluir, se dá a asserção subjetiva. Eu posso dizer a que vim, né? Eu passo dessa hesitação do tempo para compreender para a pressa. Eu quero rapidamente dizer, concluir, ainda que essa conclusão seja provisória. Mas, ainda que ela seja provisória, eu sou capaz de me lançar e correr esse risco. Isso seria a asserção subjetiva. Então, o Lacan vai valorizar, no caso, a pressa, e para que esse intervalo não se estenda indefinidamente e para que esse momento de concluir possa ser precipitado.
Esse tempo lógico, ele costuma ser associado às sessões curtas do Lacan, mas isso não está correto, porque uma sessão curta, enfim, quando a gente diz curto, a gente está falando de espaço. Curto e comprido, a gente está falando de espaço, né? O tempo lógico não pode ser medido pelo relógio, então ele não é o tempo de uma sessão curta nem comprida. O tempo da sessão ele é fixo ou variável, isso é outra coisa. Então, o tempo lógico está ligado ao fato da sessão poder sofrer um corte, e não ao fato dela ser curta ou comprida. Esse corte ele tem efeitos de interpretação e ele precipita, no caso, um momento de concluir. Então, esse ato do analista ele visa apressar essa asserção subjetiva. O Forrester, ele tem um artigo onde ele discute, enfim, o tempo lógico, e ele diz que existe um determinado tipo de paciente, uma figura tipo para quem esse corte, né, esse ato do analista, ele se constituiu e para essa figura tipo, enfim, funcionava muito bem, que é o paciente obsessivo. O paciente obsessivo, ele estende o tempo para compreender, né? Ele posterga, ele procrastina. Esse tempo para compreender não é um tempo criativo, é um tempo que ele fica numa hesitação onde não se cria nada, né? É só para que ele não conclua, para que ele não se posicione. Então, esse corte da sessão seria uma forma do analista romper um conluio com esse cerimonial obsessivo para que esse tempo para compreender possa ser minorado e possa se apressar o momento de concluir. Para o sujeito não ficar nessa ruminação eterna, né? O Lacan diz assim, uma explicação dele, no Função e Campo da Fala da Linguagem, ele diz: naquilo que foi chamado de nossas sessões curtas, podemos fazer vir à luz, num dado sujeito masculino, fantasias de gravidez anal, com o sonho de sua resolução por cesariana, num prazo que, de outro modo, ainda estaríamos escutando suas especulações sobre a arte de Dostoiévski. Então, ao invés do sujeito ficar eternamente ali, nesse conluio com o analista, dizendo coisas brilhantes para não ter que se posicionar, enfim, esse corte, ele visaria apressar esse momento. Apressar o período da dúvida, o período da hesitação, onde nada acontece. Bom, isso aqui é rápido, eu falei muito rápido, a Alina vai falar mais. Meu Deus, que as pessoas... Enfim. Agora eu vou falar um pouquinho do Winnicott. Vocês veem, no Lacan, o que está sendo privilegiado é o instante e a descontinuidade e a pressa, né? No Winnicott é outra coisa. No Winnicott, o que está na base, a gente pensa no desenvolvimento emocional do Winnicott, o que está na base é a experiência de ser, que é uma experiência temporal, porque se trata da continuidade de ser. Mas essa continuidade, ela não é uma continuidade de uma mesmidade, não é uma continuidade do mesmo, porque essa ser para o Winnicott não é um ser atemporal, é um seguir sendo, é um ser em gerúndio, né? É um sendo. Então, se um bebê for protegido o suficiente para que ele siga sendo, ele estará protegido dessas invasões do ambiente, estará protegido de traumas, enfim, é preciso que haja ali uma função que o proteja disso, para que essa continuidade do ser, esse seguir sendo, possa se manter.
É curioso porque o Winnicott, quando ele fala de continuidade, né, continuidade do ser, essa continuidade não implica uma homogeneidade. Ele junta aqui continuidade com heterogeneidade. A ideia de continuidade está ligada a uma diferenciação permanente. É uma continuidade da diferença. Parece um pouco, eu não sei se vocês conhecem um filósofo francês chamado Henri Bergson. Talvez a Alperi já tenha dado aula sobre Bergson. Vai dar agora. É muito próxima a visão do Bergson, né? A visão do Winnicott em relação ao tempo e a visão do Bergson. O Bergson diz que a duração, que é a noção de tempo dele, é continuidade indivisível e criação permanente do novo. Que é o que o Winnicott estaria dizendo. Seguir sendo é isso. É o espaço de ilusão? No espaço de ilusão você tem isso. O seguir sendo precisa desse espaço de ilusão para seguir sendo, né? Mas não é exatamente a mesma coisa. Então, nesse processo de diferenciação, é preciso que não haja pressa, é o contrário, né? Para que algumas potencialidades possam se desdobrar, possam se atualizar. Aqui eu estou falando assim de uma passagem de alguma coisa que é potencial para alguma coisa que é atual. A passagem de um informe para a forma. Mas isso não é a realização de um programa prévio. Quer dizer, nessa passagem de uma potência para uma realização ou de um virtual para o atual, existe um movimento criativo, né? Quer dizer, o informe para a forma não vai atualizar aquilo que já estava ali. Ela vai criar alguma coisa nova. Então, qualquer criação para o Winnicott, e aí ele vai valorizar muito a criação, porque ele se trata sempre desse processo de criação de diferença, qualquer criação é um processo de diferenciação, de atualização de potencialidades e de criação de possíveis. Então, o Winnicott teria um aliado filosófico, que é o Bergson, que o Bergson valoriza na noção de duração, essa criação permanente. O espaço potencial, você falou do espaço de ilusão, a gente poderia aproximar do intervalo de indeterminação do Bergson. Rapidinho, hein? O Bergson diz que entre o estímulo e a resposta, ou entre o sensório e o motor, existe no vivo, nos seres vivos, tanto nos animais, vegetais, enfim, um intervalo, porque não existe uma ação automática, ação e reação, como existe na matéria. O vivo, ele cria um intervalo onde ele pode escolher a melhor resposta em relação aos estímulos que ele recebe. Então, uma ameba tem um intervalo de indeterminação, mas é muito pequenininho. A ameba ainda é capaz de fazer um mínimo de escolha. Quanto mais complexo o ser, no caso o homem seria o mais complexo, maior o intervalo de indeterminação. Esse intervalo de indeterminação, no Bergson, ele é criativo. É onde o sujeito escolhe, é onde o sujeito inventa, é um intervalo de liberdade. Porque ao invés do sujeito estar inteiramente determinado pelos estímulos que ele recebe, ele tem um intervalo que permite a ele fazer escolhas. Então, esse intervalo é onde alguma coisa ainda não está formada, ainda não está criada, ainda não está decidida. Então, ele se assemelha um pouco a esse espaço potencial. Existe também, se a gente pensar, um outro aliado temporal do Winnicott na literatura seria o Proust. O Proust, se a gente pensar na experiência da Madeleine, o sujeito
coloca, né, a Madeleine molhada no chá, ele tem aquela sensação inebriante, ele tenta se lembrar, não consegue, quando ele tenta ter um domínio intelectual dessa lembrança e assim, dominar o processo que ele não consegue, quando ele desiste, a coisa vem, né? A coisa vem e vem, não só a recordação de que ele tomava na casa da tia Leonie um chá molhado, o chá que molhava o bolinho de Madeleine, mas veio a casa, a rua, os barulhos, a cidade, toda a Combré. Toda a Combré, ela aparece a partir da xícara de chá, se desdobra dessa xícara de chá. Mas essa Combré que chega, não é uma Combré que de fato, na qual de fato ele viveu, é uma Combré que nunca existiu. É uma Combré que está sendo criada nessa experiência. Né? Então, é uma Combré que seria criada aí a partir desse intervalo de indeterminação, não é a Combré que estava antes. Ele escreve, eu peguei um pedacinho, ele diz: como nesse divertimento japonês, esse é o Proust, né? Como nesse divertimento japonês de mergulhar numa bacia de porcelana cheia d'água, pedacinhos de papel, até então indistintos, e que depois de molhados se estiram, se delineiam, se colorem, se diferenciam, toda a Combré e seus arredores, tudo isso que ganha forma e solidez, saiu, cidade e jardins, da minha taça de chá. É muito bonita a descrição que ele faz, mas o que sai dessa taça de chá é uma cidade que nunca existiu, né? Uma Combré iluminada, que condensa todo um campo de potencialidades. Né? Bom, a partir dessa concepção de tempo do Winnicott, que valoriza o processo de criação, nós não vamos ver a valorização de uma asserção subjetiva ou da assunção de uma verdade. É outra coisa que está implicada. Não tem aqui uma vontade de verdade, tem uma vontade de outra coisa. E essa concepção de tempo que o Winnicott forjou, vocês estão acompanhando? Essa concepção de tempo que ele forjou porque ele se deparou com pacientes que, de alguma forma, precisavam de uma concepção como essa para serem entendidos, né? Que eram crianças muito pequenas, pacientes com sofrimentos psicóticos, psicossomáticos, antissociais. Para esses pacientes, a questão da asserção subjetiva não era o que ia funcionar. O que era preciso era a construção de uma possibilidade de desejar e de se sentir real, de se sentir vivo, de se sentir espontâneo, sendo e continuando a ser. Então, as estratégias clínicas, nesse caso, que estariam mais condizentes com essa concepção de tempo, seriam aquelas que se estabelecem no espaço potencial. Você vê, no Lacan, o tempo para compreender é um tempo que não é criativo, na verdade, é um tempo que pode ser um tempo ruminador. É diferente no Winnicott, esse intervalo é um intervalo criativo, quer dizer, cada um está pensando o tempo de uma maneira diferente aqui. Então, é um campo de experiência de virtualidades do Winnicott, do informe, até que o desejo possa se constituir e ganhar mais consistência. Tá? Então, a tarefa do analista seria ajudar esses pacientes, esses sujeitos, a desenvolver esse sentimento de existir, propiciar as condições de criação. E para isso é preciso tempo. Quer dizer, para isso não pode haver pressa. Então, o analista é aquele que espera, né? Que hesita. O que é valorizado é o contrário da pressa. É a hesitação, é a espera, é a experimentação de virtualidades. Tá? Com uma outra concepção. Vou falar agora de um terceiro analista que vai apresentar uma concepção de tempo diferente desses outros dois, que é o Ferenczi. O Ferenczi vai fazer alguma coisa curiosa,
porque no Ferenzi você não vê nem o tempo da continuidade, só o tempo da continuidade do processo, nem apenas o tempo do instante da descontinuidade. É como se ele propusesse um emaranhado dos dois. Você não consegue reduzir esse tempo complexo do Ferenzi nem a uma concepção, nem a outra. E a obra onde isso aparece assim, mais claramente é Thalassia. Thalassia, que talvez vocês conheçam, né? Thalassia significa mar em grego. E Thalassia, o Ferenzi nos apresenta um mito, que é uma espécie de totem tabu do Ferenzi, né? Só que é um mito que não está privilegiando a constituição de uma sociedade ou a constituição da lei, mas sim o surgimento da vida. O surgimento da vida a partir do mar. É um mito de feição feminina, a gente poderia chamar assim. Então, nesse mito, Ferenzi expõe uma série de catástrofes que estariam conduzindo a uma complexificação das formas de vida. Então, o que é uma catástrofe? É uma transformação brusca no ambiente que obriga os seres a criar novas formas de vida, né, como modo de sobreviver a esse ambiente. Eles são forçados a inventar alguma coisa nova. Então, nessa proposta, o Ferenzi está combinando uma temporalidade descontínua, porque existe uma catástrofe, existe uma ruptura, e aqui é um instante que está sendo privilegiado, mas a partir dessa catástrofe se instaura um processo de criação onde é preciso inventar alguma coisa diferente, alguma coisa nova. Então, existe processo e existe corte. É uma combinação dos dois. Em Thalassia, Ferenzi faz uma analogia entre processos e catástrofes que ocorrem na filogênese, na perigênese, que é a vida intrauterina, e na ontogênese, que é a vida individual, né? Então, existe para ele uma correspondência entre esses vários níveis, entre os vários níveis de evolução e de catástrofe. O desenvolvimento da vida no mar corresponde, né, no plano perigenético, ao desenvolvimento do embrião no útero, no líquido amniótico. O líquido amniótico é uma espécie de relançamento, recapitulação de Thalassia, né? Existe uma repetição aqui. Existe alguma coisa que se passa na filogênese e que vai se repetir na perigênese, que vai se repetir na ontogênese. A catástrofe geológica, que é a catástrofe maior por Ferenzi, que é a secagem dos oceanos. No início tudo era mar, de repente acontece uma catástrofe, parte desses oceanos seca e a vida é obrigada a criar possibilidades em terra firme. A vida é obrigada, por exemplo, a inventar a reprodução sexuada, né? Ou a reprodução sexual, a relação sexual, melhor dizendo, porque isso no mar não era necessário. A relação sexual, os peixes não transam, né? A água resolve a questão. Mas na terra firme é preciso encontrar uma maneira dessa reprodução se fazer dentro do corpo de um outro ser. Então a vida vai sendo obrigada a inventar a respiração, por exemplo, né, pulmonar, a relação sexual, enfim. Isso que o Ferenzi está dizendo em relação à correspondência filogênese, perigênese, ontogênese, não é muito diferente do que o Haeckel disse, a ontogênese repete a filogênese, tá? Ele só está sofisticando aqui um pouco mais. Mas ele diz que existe uma recapitulação
da catástrofe, das condições e das soluções encontradas pela vida no processo evolutivo. Vamos dar um exemplo aqui. A relação sexual, por exemplo, ela é a recapitulação, né, de determinadas condições e soluções aí com relação à catástrofe. A relação, o orgasmo, ele de alguma forma conduz a essa quietude da vida intrauterina, a quietude anterior até a aparição da vida, mas repete também a catástrofe, porque em terra seca os seres são obrigados a inventar reprodução sexuada e o Ferenc diz que é um Deus nos acuda, porque cada um quer penetrar o corpo do outro, enfim, ele é um momento um pouco machista aqui do Ferenc, ele tem uns momentos melhores, assim. Aqui ele diz que existe uma guerra e existem vencedores e vencidos, né? Quer dizer, o vencedor é aquele que penetra e o vencido é aquele que se deixa penetrar. Mas, de qualquer forma, ele diz que o ato sexual, ele envolve tensão, ele envolve angústia e ele, ao mesmo tempo, um retorno ao paraíso. Então, ele repete a catástrofe, ele repete a solução, ele repete a condição, tudo isso num mesmo ato. Ele diz assim, Ferenc: o recrudescimento da tensão penosa e seu ponto culminante na satisfação orgástica representam simultaneamente duas tendências de sentido oposto. A repetição da experiência penosa do nascimento e de seu feliz desenlace e o restabelecimento da situação de vida intrauterina ainda perfeitamente tranquila ao penetrar de novo o seio materno. Bom, essas catástrofes elas vão se dar por acaso, mas para haver evolução por meio da catástrofe, como ele propõe, é preciso que haja uma dinâmica interna, uma espécie de uma motivação íntima, uma tendência. Por isso é que o Ferenc não gosta muito do Darwin, porque para o Darwin a mutação se faz ao acaso. O Darwin trabalha dessa maneira. O Ferenc gosta mais do Lamarck. Existe um certo impulso vital que faz com que as coisas se desenvolvam de uma certa maneira. E o impulso vital do Ferenc é a tentativa de restabelecer modos de vida perdidos, né? Modos de vida do meio úmido, modos de vida de quando a vida se dava no mar. É como se nós tendêssemos sempre a regredir a Thalassa. E nós regredimos a Thalassa a cada vez que nós criamos alguma coisa nova. Vou botar isso melhor. Quando se inventa a reprodução, né? A reprodução sexuada, o feto ele é gestado no útero e o líquido amniótico o envolve. Então, o líquido amniótico é uma espécie de presença de Thalassa, presença do mar. Então, existe um retorno à Thalassa nessa invenção. Se inventa alguma coisa nova que, ao mesmo tempo, uma forma de retornar ao antigo. Então, olha que curioso, é como se a gente tivesse uma flecha do tempo que anda para trás e uma flecha do tempo que anda para frente. E ela só anda para frente ao andar para trás, e vice-versa. Porque você cria retornando, mas quando você retorna, você está inventando algo novo. Então, essa linearidade temporal, ela não combina com Ferenc. E também não se trata de uma posteriori, não é a reordenação de alguma coisa. É um tempo que, se a gente fosse dar um nome grego, seria o tempo aiônico, né? Você vai para o futuro e para o passado ao mesmo tempo. Você vai encontrar isso também no Walter Benjamin. Você vai para frente e para trás ao mesmo tempo. Bom,
existe sempre, então, essa tendência regressiva, que é a regressão talássica, que faz subsistir os modos de vida anteriores, combinado a essa tendência criativa. Qual é a consequência clínica disso? Bom, no plano individual, as catástrofes correspondem aos traumas. E o Ferenczi está dizendo que esses traumas eles podem ser positivados, porque não existe criação sem catástrofe. É a catástrofe que permite a invenção e a criação do novo. O trauma, idem. Né? Então, se no Winnicott a gente pode dizer que o trauma é inevitável, a gente no Ferenczi diz que o trauma é indispensável. Você não tem desenvolvimento sem trauma. Então, é uma concepção catastrófica da subjetivação. Tem um momento em que o Ferenczi fala de um livro da Sabina Spielmann, chamado A Destruição como Causa do Devir. É bem a concepção dele, né? Quer dizer, destruição e criação andam juntos. Para ter devir, para ter passagem do tempo, fluir do tempo, é preciso que algo se destrua. Quer dizer, você só cria algo novo a partir dos restos do antigo. Se a gente for pensar num aliado filosófico para o Ferenczi, não seria o Bergson, seria o Nietzsche. Né? O Nietzsche com toda a concepção trágica aí, Dionísio, que é criação e destruição ao mesmo tempo. Bom, o Ferenczi está propondo, então, você perguntou algo? Uma lógica que é paradoxal, que combina evolução, regressão, futuro, passado, fora e dentro. Então, só se evolui, ele diz, quando a gente encontra uma nova forma de regredir. Esse seria o paradoxo. A gente avança retornando e anda para frente ao se andar para trás. Você pode ler a função... A concepção do trauma nascimento durante, junto aí com essa posição do Ferreira, voltar ao mar primordial, acho que a ideia de retorno. Foi pro inorgânico. Quem conheceu quem? Então, mas o retorno aqui não é o inorgânico. Sim, não é. O retorno é a vida. Né? O Ferenczi vai dizer que a vida é anterior ao inorgânico. Mesmo o inorgânico teria germes de vida. Ele coloca a vida como fundamental. Né? Mas eu acho que aí tem uma influência do Ferenczi, talvez, sobre o Freud. Né? Essa ideia essa valorização da regressão. Retornar ao perdido. Ao perdido. Bom, o que o Ferenczi propõe, assim, em termos clínicos, seria uma valorização do traumático, né? E uma valorização da destruição e mesmo da autodestruição. Porque a autodestruição também poderia ser encarada como um movimento criativo, um movimento de subjetivação. Ele diz que em determinados momentos em que as pessoas estão sucumbindo, né, em momentos assim muito graves, é como se existisse uma força criadora que ele chama de órfã. Essa força vital organizadora, mas que ela se compõe com essas forças destruidoras. Quer dizer, você tem um movimento de composição e de decomposição, o tempo todo essa oscilação entre composição e decomposição. Né? Então, ele permite que a gente tenha uma visão menos moralista, talvez, desses comportamentos autodestrutivos que nós temos na contemporaneidade, né? Vendo que existe ali uma tentativa de criar algo, né? Existe uma tentativa de singularização nessa autodestruição.
se tudo que se cria vem a partir de algum nível de destruição, a inteligência forense, por exemplo, ela é produto do trauma, né? Tudo aquilo que se pode inventar de positivo, de criativo, é produto do trauma. E mesmo o corpo é capaz de inventar alguma coisa criativa no fenômeno psicossomático. Ele diz assim, quando o sistema psíquico falha, o corpo começa a pensar. Então, a produção de fenômenos psicossomáticos é uma espécie de pensamento do corpo, que aí envolve essa confluência de criação e destruição. Eu vou falar agora eu falei de temporalidades, eu falei de Lacan, Winnicott, Ferenczi. Eu queria falar agora de temporalização. Eu queria falar da questão do tempo próprio, para também não ficar muito longo, né? Porque eu estou falando há quase uma hora, né? Então vai ser mais rápido aqui. Vamos lá. Quando eu escrevi o livro Os Tempos de Freud, eu trabalhei com diversas concepções de tempo. Mas teve uma noção que eu apontei rapidamente e que eu não consegui desenvolver, porque na época eu não tinha instrumentos para desenvolver isso, mas que é uma noção que me deixava intrigada, que é a noção de período. Vocês se lembram dessa noção de período? No projeto. Está no projeto, está no Além do Princípio do Prazer e está no Problema Econômico do Masoquismo. Então, o Freud fala de período sempre que ele vai tratar da passagem das quantidades para as qualidades, né? É isso que está em jogo. É porque o mundo não dá para a gente qualidades, né? O mundo dá quantidade, o mundo não dá vermelho, ele dá uma série de ondas luminosas, ele dá uma série de quantidades de excitação e que a gente tem que transformar em vermelho. Mas os órgãos dos sentidos, eles não percebem quantidades de excitação. Eles são afetados pelo período da excitação. O que é período da excitação? Aumento ou diminuição da excitação num determinado intervalo de tempo. Aumento ou diminuição da excitação num determinado período de tempo. A gente pode dar o nome a isso de ritmo. Não, é o nome que o Freud dá. O Freud diz assim, o que ele chama de período, ele diz, se refere ao ritmo, à sequência temporal das mudanças, às elevações e quedas na quantidade de estímulo. Então, o que a gente percebe como vermelho é um certo ritmo da excitação. O que a gente percebe como amarelo é um outro ritmo da excitação. É o ritmo que faz a quantidade ser transformada em qualidade, né? Então, o ritmo é um estilo de variação de intensidade. O Freud está mostrando aqui como é que a gente, de alguma forma, constitui os nossos objetos. Os objetos, eles são, primeiro, ritmos e diferenças entre ritmos. Agora, esses ritmos, eles não estão escavados nas coisas. Eles precisam do nosso olhar para as coisas. Então, é na nossa relação, né, com as coisas que esse ritmo ele vai se dar. O ritmo do vermelho, do amarelo, do acolhedor, do inóspito, vai depender também do meu ato de olhar e do meu ato de sentir. Então, essa operação de constituição de objeto também é a operação de constituição de nós mesmos enquanto sujeitos. É nessa relação que a coisa se faz, né? Nós somos produtos de uma relação, onde os termos não estão dados em primeiro lugar. Eles acontecem a partir da relação. Então, o mundo e nós próprios somos criados conjuntamente. Então, a gente pode pensar que, ao criar o mundo como um ritmo, nós também criamos o nosso próprio ritmo. Tá? Nós criamos um mundo e um si mesmo que percebe o mundo. O Derrida, Jacques Derrida, ele vai dizer que a noção de período
corresponde à introdução, pelo Freud, da noção de diferença pura. Freud estaria trazendo a noção de diferença pura para a psicanálise. Mas a gente pode dar um nome psicanalítico para a noção de diferença pura, que é singularidade. Então é a singularidade que está sendo trabalhada aqui. Então, isso é o que eu estaria pensando, a nossa singularidade mais básica, a singularidade mais básica, na verdade, qualquer coisa, a partir da qual todo um estilo de ser se erige, é o ritmo. A singularidade seria, antes de tudo, um ritmo. Olha só, ritmo não é exatamente cadência, não é medida de tempo, não, tá? O Maldini, que é um psiquiatra que trabalha essas questões, é um pensador da estética, ele diz que o ritmo, de uma forma, é a articulação do seu tempo implicado. Isso quer dizer, o ritmo de alguém é um modo como pode ser articulado o tempo próprio desse alguém, o tempo intrínseco a esse alguém. Se a gente quer entender o ritmo, a gente não consegue entender isso de fora. A gente só consegue entender um ritmo quando a gente se compõe com ele. O ritmo é entendido enquanto experiência. Tá? Bom, eu vou trazer aqui umas pesquisas que são novas. Eu acho que talvez vocês conheçam. São pesquisadoras do autismo. Geneviève Hague, que é uma psicanalista francesa, e Suzanne Maiello, que é uma psicanalista italiana. Elas defendem a ideia de que existe uma sensibilidade assim muito precoce do bebê para captar a variação de ritmos da mãe, na voz da mãe, no corpo da mãe. E essa sensibilidade, ela estaria aparecendo já no pré-natal. Segundo a Suzanne Maiello, o autismo teria origem num problema ligado à experiência rítmica. Então, ela diz que no 4º mês da vida intrauterina já existe a possibilidade ali do feto perceber um proto-objeto sonoro a partir dos sons e dos ritmos do corpo e da voz da mãe. Na verdade, ele estaria percebendo uma diferença de ritmos entre a voz e aquilo que acontece, que se passa no corpo da mãe. Ela diz assim, agora é a Geneviève Hague falando: parece que um certo nascimento do sentimento de existência se produziria a partir do 4º mês da vida pré-natal, na percepção diferencial entre os ritmos regulares dos ruídos do coração e o surgimento do aleatório da voz materna. As crianças autistas têm nos mostrado que estabeleceram uma analogia entre a voz humana e os ruídos da passagem de água nos canos, analogia que provavelmente pode remeter aos borborigmos intestinais, borborigmos, é isso mesmo? Intestinais, outro ruído aleatório percebido ainda no útero. Então ela está dizendo que o sentimento de existir, o sentimento de existência, que é alguma coisa bem anterior ao sentimento de um eu, né? Vai ser produzido a partir da variação, da percepção da variação de ritmos no corpo da mãe. Então existe um prenúncio de si mesmo, ainda não é um si mesmo, um prenúncio de si mesmo, que vai se criar enquanto ritmo ele próprio. A partir dessa percepção de diferença de ritmos, vai sendo criado um ritmo próprio. O feto experimenta os ritmos da mãe e nessa experiência cria seu próprio ritmo, primórdio de um si mesmo. Então, no início não era o verbo, não era o ato, no início era o ritmo. Nós somos, cada um de nós somos um ritmo. E isso é anterior à própria temporalidade, à própria subjetivação temporal, né? É uma espécie de tempo potencial. O René Roussillon, ele vai dizer também, ele não
está seguindo a Genevieve Haig, mas ele vai falar alguma coisa sobre as emanações rítmicas. Ele vai dizer que o bebê percebe desde o início a mãe, assim, o bebê é capaz de perceber desde o primeiro dia a mãe a partir de um certo ritmo dela, né? Os movimentos da mãe têm emanações rítmicas que o bebê é capaz de perceber. Então a mãe é primeiro um ritmo. E essas trocas emocionais entre o bebê e a mãe, elas são emanações rítmicas. Ele fala de um certo balé que a criança, que o bebê e a mãe estabelecem. É quase como se fosse assim um dueto de jazz, né? Que a mãe faz uma improvisação. A mãe faz um certo movimento rítmico, o bebê também responde, e a mãe responde a essa resposta, e eles vão improvisando ali e criando alguma coisa, um certo balé, né? Rítmico, no caso. E é preciso que haja, para haver essa improvisação, é preciso que haja algum nível de antecipação, um nível mínimo de antecipação do movimento. Quer dizer, existe aí uma sequência, uma antecipação do movimento para que esses dois consigam manter essa improvisação, respondendo um ao outro. Então, ele diz, é o ritmo, primeiro nível de organização de uma forma de temporalidade que torna possível uma certa previsibilidade da mãe e de seus movimentos. Quer dizer, é claro que se a mãe for errática, caótica, o bebê não vai conseguir perceber esse ritmo, né? Vai ficar tudo desordenado. Oi? Parece uma proto-linguagem, né? Seria, mas é... Como se fosse uma fala de Arlinda, uma vez por aí, seria em desenvolvimento, obviamente, quando a linguagem já encontra um arcabouço, mais ou menos. Mas aí no caso, quer dizer, o ritmo seria anterior à linguagem. Sim. Né? Porque quando a gente diz assim, a proto-linguagem, a linguagem é o padrão, e aí a gente pensa em termos de lógica linguística, alguma coisa que seria anterior. Sim, mas aí é como se a gente fizesse a linguagem derivada do ritmo, e não o contrário. Sim. Né? Sim. A linguagem precisa desse ritmo. Isso. Senão ela não se constitui. Né? E, de fato, na linguagem, você precisa, para você entender o que eu falo e eu entender o que você diz, a gente contrai alguma coisa de um passado imediato e antecipa um futuro iminente, senão a gente não consegue se entender. Né? Então, o ritmo define uma sequência, ele permite antecipar um segmento, ele observa uma regularidade e prevê, de algum modo, a sequência seguinte. E ele diz que o bebê tem a capacidade de transpor ritmos de um plano para o outro. Por exemplo, ele transpõe ritmos escutados para ritmos vistos. Isso é chamado de apreensão intermodal. É como se melodias de gestos pudessem se transformar em melodias visuais. O Roussillon escreve assim: para ser mais preciso, as pesquisas mais recentes acabam de colocar que, mais ainda que nos ritmos, é nas variações de ritmo que os bebês são mais expertos. Se a gente lembra aqui, variação de ritmo é o que o Freud fala em relação ao período, né? Pode-se comparar e colocar em paralelo as improvisações rítmicas dos duetistas de jazz e as que se pode observar na coreografia do encontro primitivo entre mãe e bebê. Para poder improvisar, é necessário ter aprendido a regra rítmica implícita. A improvisação supõe uma arte na qual o respeito da regra do jogo e liberdade se combinam e se harmonizam. Então, o bebê não é só um receptor de ritmos, ele também é um emissor, né? E a partir dessa dança, ele vai então criando um ritmo próprio. O que a gente tira em termos clínicos, assim, para terminar disso aqui? Que a gente pode ler também o sofrimento psíquico como uma perturbação do ritmo, né? Uma espécie de desritmia, né? Existe uma desritmia no sofrimento psíquico. E
E seria importante também a gente perceber em cada sessão de análise, estar atento para o ritmo de cada sujeito, porque às vezes ele próprio não está. Né? A gente sabe que muitas vezes os pacientes, principalmente os pacientes contemporâneos, é como se eles não sustentassem o próprio ritmo. Né? Eles passam por cima do ritmo, que desrespeitam o ritmo que é próprio deles. E nós podemos também aumentar esse desrespeito, né? Se a gente não está atento para isso. Esse ritmo nós podemos compor com ele. A gente não pode compreender, não pode explicar, não pode compreender logicamente esse ritmo, a gente só pode compor com ele. E aí eu lembro Ferenczi que diz que para sentir com, a gente precisa se colocar no diapasão do sujeito, né? Ele faz uma metáfora musical aqui. Então, eu não sei se vocês viram um filme chamado A Onda, que é numa escola, né? Uma escola, um sujeito resolve implantar uma experiência nazista. Ele começa fazendo os estudantes marcharem, né? A autoridade começa com uma certa imposição de ritmo, né? É ali que, é no ritmo que tudo pode, enfim, pode se iniciar. Então, eu trouxe essa questão do ritmo porque eu achei que seria importante a gente estar atento para isso na clínica, é alguma coisa que eu não tinha pensado antes, e a partir disso a gente pode conversar, acho que eu falei muito tempo. Queria falar. Bom. Interessante essa história do ritmo, porque ela pressupõe uma duração. Ritmos são desenhos, né, de duração. Mas você está falando duração no sentido ericksoniano? Duração, não sei se é ericksoniano, mas duração, se alguma coisa tem que durar um tempo e acontecer algo, durar um tempo acontecer algo, durar um tempo e acontecer algo, e aí a gente vê um ritmo. Isso. Então, o ritmo da batida do coração, o ritmo da circulação do sangue, supõe uma duração. E o intervalo. E o intervalo. O intervalo se E o cria intervalo. assim, né? Agora, uma coisa interessante, quando você falou da pressa no Lacan, eu fui pesquisar no dicionário, porque me pareceu alguma coisa estranha, em termos da tradução, eu quero dizer. A função da pressa? Porque a pressa, em francês, é um estado passivo. É estar sob pressão. Tá? Estar pressionado por algo. Mas existe o sentido da precipitação. Algo se precipita. Tá? Portanto, algo se faz como catástrofe. E está naquela definição inicial que você deu do tempo. Referência. Algo se faz com catástrofe? Porque quando um analista corta, ele faz um trauma. Ele obriga a que algo se precipite. Isso. A diferença é que no Ferenczi, a catástrofe, ela vem de fora, né? E se o analista, ele precipita a catástrofe, ele estaria repetindo o trauma inicial do sujeito. Quer dizer, ele estaria... ele diz que ele faz uma diferença entre a repetição do trauma e a repetição traumática. Claro. Você tem que repetir o trauma no tratamento, mas o analista não poderia proporcionar o trauma para o sujeito. Poderia fazer uma situação de repetição traumática. Traumática. Ela pode. Isso. Eu acho que no caso, quando o Ferenczi fala, por exemplo, ele propõe a técnica ativa,
existe uma ideia de apressar o tratamento, né? Depois ele diz assim, olha, se o analista souber esperar, nada disso é necessário. Eu acho que a técnica ativa foi muito autoritária da minha parte, né? Ele critica, ele faz essa autocrítica como um procedimento autoritário. Eu acredito que ele veria a questão do ato do corte do analista como um procedimento autoritário. Acho que discutir, porque a gente não vai discutir isso. É só discutir. Porque seria uma viagem maravilhosa. Seria, é verdade. Mas olha, mas eu Não acho que tá sim, eu acho que diferença. esse corte é uma autoridade. Pode funcionar, mas autoritário. Peraí, deixa eu só pensar. Agora, o paciente é submetido a inúmeras situações que são organizadas pelo analista, né? Consultório, diário, o horário que eles combinam, o dinheiro que vai pagar, tarará, férias, tudo isso é combinado, mas... E aí, eu tive um supervisor, que não era ucraniano na época, mas fez formação na França, que é o Vicente. E eu conversava muito com Hoje em dia ele. ele é italiano. Hoje em dia ele era italiano. Mas as sessões dele sempre tem 40 minutos. É porque não depende do comprimento da sessão, como disse a Você Ju. está entendendo? Não tem nada a ver com a longura da sessão. O que ele me dizia era que o analista, ele só não ficava sendo lacaniano definitivamente, porque ele gostava muito da coisa toda do Lacan, porque ele achava que era demais o analista dizia a hora que tem que cortar. Depois, eu fiquei sabendo, né, muito tempo depois, ele ficou sendo lacaniano. Foi meu supervisor 7 anos e era muito lacaniano. Então, e aí eu fiquei perguntando, uma amiga minha que faz análise com ele, quanto tempo durava a sessão. Ela disse que variava entre meia hora, 40 minutos, não tinha nada de sessão de 10 minutos, sessão de 5 minutos. Então eu acho que ele continuou respeitando esse princípio dele de que ele tinha que se submeter a alguma coisa. E fazer o corte quando alguma coisa fizesse sentido, né? E ele achasse então que era para deixar o paciente sem pensando. Pois é, mas se a gente pensa num paciente obsessivo, Assim, isso não vai funcionar muito bem? vai. Pois é. Pode ser que você vai. Entende? Quer dizer, eu acho que essa questão de você escolher uma temporalidade ou outra vai depender do paciente. Por que eu tenho que escolher entre o instante e a continuidade? Por que eu não posso, dependendo da circunstância, dependendo do paciente, dependendo do momento transferencial, usar um ou outro? Aliás, aconteceu comigo uma experiência que eu não estava fazendo de propósito, mas eu tinha uma paciente obsessiva e eu terminava a sessão dela sempre 5 minutos antes. Eu não me dava conta disso, até que um dia ela chegou e disse assim, por que você termina a minha sessão sempre 5 minutos antes? Eu fiquei um pouco perplexa com a informação, com a colocação dela, percebi sim que eu terminava, mas eu não consegui parar de fazer. Eu não consegui parar de fazer. Não conseguia ir até o fim da sessão dela, ponto. Aí ela acabou indo embora. Mas eu não sei, eu perguntar alguma coisa, não é? E eu fiquei pensando assim, tempo de uma análise entre o tempo do analista e o tempo do paciente. O Freud tem uma passagem que ele diz, pergunta para ele, quanto tempo dura uma análise? Ele diz, depende da sua passada, ou do teu caminhar, uma coisa assim, né? Então ele deixa claro que o tempo de uma análise depende do tempo de cada paciente, que é um pouco o que você está falando, né? O paciente obsessivo tem tempo, tem um ritmo próprio, né? Mas assim, são paciente, o ritmo próprio do paciente obsessivo você tem que atropelar. Tem que atropelar. Pois é, eu fiquei pensando nisso, assim, o tempo ou o ritmo, existe o ritmo do paciente, a concepção de tempo da técnica, vamos dizer assim, do analista, e talvez uma terceira coisa que se dê numa análise, né? O ritmo próprio daquele encontro. Do encontro. Né?
como o Lacan fala isso, não existe dois inconscientes, existe um inconsciente no encontro do analista com o paciente. Eu acho essa ideia interessante, né? Porque é óbvio que o mesmo paciente não vai ter o mesmo resultado com analistas diferentes, né? Isso. Então, assim, Agora, você vê, eu acho uma coisa assim, muito curiosa, que você vê em geral nos sujeitos compulsivos, que o sujeito compulsivo aparentemente é um sujeito muito rápido, né? Muito rápido. Porque ele pula o tempo para compreender, no caso. Ele vai do stand de ver para o momento de concluir, assim, direto. Mas se você for, assim, investigar mais profundamente, eles são sujeitos lentos, lentos, que são atropelados, que não respeitam o seu próprio ritmo. É como se passassem por cima do próprio ritmo. Eu estou falando de uma coisa assim, que eu vejo na clínica, uma coisa empírica. Se eu pensar nos pacientes compulsivos que eu atendi, eles na verdade tinham um ritmo mais lento, né, do que... Eles concluem imediatamente, na verdade. Não serve para eles a conclusão, não estou fazendo nada. Porque aquilo não tem elaboração. Não tem elaboração. Né? Então, na verdade, para haver alguma elaboração, é preciso se dar mais tempo. Quer dizer, na verdade, você teria que trabalhar com uma certa lentidão, prestar mais atenção no ritmo do que propriamente no discurso, prestar atenção nos gestos, em alguma coisa ali que não é tão explícita, né? O tempo de espera, eu acho. O tempo de espera. Talvez tenha que esperar, com um paciente assim, você tem que fazer o contrário, você tem que esperar mais. Você sabe que quando você falou o negócio do Ferenc da Palácio, não sei o quê, o bebê gerado dentro do líquido amniótico, etc., que então retorna a esse ponto, né? Eu acho que a gente nunca saiu de lá. Porque se a gente pensar que a primeira célula, os primeiros fosfolipídios, quando se fecharam, a primeira célula, eles englobaram o talásseo, eles englobaram o oceano primordial. E estamos até hoje com esse oceano primordial dentro de cada célula nossa. Então a gente nunca saiu de lá. Essa ideia do símbolo no Ferenc é um símbolo muito concreto, como se a gente tivesse de fato o mar dentro de nós. Né? A gente não está simplesmente simbolizando, não é a presença da ausência. A gente traz o mar dentro de nós. Né? Então é mais indicial do que simbólico. O que é curioso é porque, assim, é interessante no Ferenc, porque ele tira a gente de uma certa concepção moralista, né, ou normativa de como um sujeito deve funcionar, de como um tratamento deve seguir, quer dizer, o que a gente faz com um sujeito autodestrutivo? Tem analistas que acham que o sujeito autodestrutivo precisa de um certo limite. Como se essa autodestruição não estivesse expressando uma tentativa dele de se singularizar, né, por aquele caminho. Quer dizer, é o caminho que ele está encontrando de singularização. Se não lhe é oferecido outro, só aquele é possível. Se você tenta colocar qualquer limite àquilo, você breca, né, a tentativa de singularização que o sujeito possui. Dessa forma ele existe. Dessa forma ele existe. Ele existe destrutivamente, é uma forma de existir. Até não existir mais, até se destruir.
Mas se a gente pega o Winnicott falando do suicídio, né? Ainda é uma tentativa vital, né? Não é isso que ele diz? Ele diz que quando um sujeito se suicida, é como se fosse algo dele tentando viver e tentando destruir alguma coisa que o impede de viver. Só que isso é claro. Não vai ser. Claro. Porque o pior é a diferença. O pior é a indiferença. Ainda é ser ativo, né? O Ferenczi conta um caso, o caçador hindu, eu queria contar para ele que o Ferenczi não faz uma diferença entre natureza e cultura ou entre homem e animais, enfim, ele vê ele é monista, né? Então ele vê o mesmo tipo de funcionamento. Então ele conta que um passarinho estava tentando escapar de um gavião que queria, né, pegar ele, e o passarinho tenta escapar de todo jeito, Quando o passarinho vê que não vai conseguir, ele se atira na boca do gavião. Se atira porque ali é ele que faz. Ainda né, um movimento de vida. Ritmo dele. Né? É um movimento vital ainda, né? É ele que está decidindo. Né? Enfim, eu acho que não. Quer dizer, mesmo no instante final tem um tal tempo de decisão. Tem uma atividade, né? Nesse momento. Eu acho que isso ajuda a gente a pensar os comportamentos autodestrutivos, né? É ele que faz. É ele que está escolhendo. Né? Aquilo que, ao invés dele sofrer passivamente, é ele que age. Mais alguém? Obrigada.